Muito bom dia, pessoal. Vamos continuar aqui com o vídeo número 2 da introdução alimentar japonesa. Que se você chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu tô fazendo um vídeo aqui que eu tô mostrando como é que eu tô dando papinha aqui no Japão pro meu filho de 7 meses. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vou deixar aqui o link aqui embaixo, então vai lá dar uma olhadinha, que tá bem legal. Bom, a gente já tá aqui no segundo mês, não, quer dizer, quarto mês aqui, que a gente começou aqui a papinha, a introdução alimentar japonesa. Então ele já tá comendo várias verduras, mais proteínas e também aumentou a quantidade que ele tá comendo, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz algumas verduras novas e como é que eu fiz também proteína tipo tofu, peixinhos, e eu também comprei comida pronta, que é os baby foods, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom, pessoal? Então, bora pro vídeo. A verdurinha que eu vou fazer hoje vai ser espinafre. Comprei um espinafre normal, no Japão se vende assim, de saquinho. E dependendo do espinafre que você achar, às vezes a folha é maior, né? Mas assim, eu só vou usar a parte da folha. Essa parte do talo, ela é bastante fibrosa e é um pouco dura, né? E eu tenho medo de usar. E aqui também eles recomendam no comecinho só dar a folha, né? Depois que ele crescer, a gente vai dar inteiro. Então, como é a primeira vez que ele vai estar comendo, eu só vou cortar as folhas e eu vou cozinhar. E esse resto, né, não vou jogar fora, a gente vai usar para fazer a comida aqui dos adultos aqui de casa. Então, eu tava reservando só a folhinha. Você pode usar também espinafre congelado, que vende na loja do congelado. Aí fica um pouquinho difícil para você tirar o talo, né? Mas você faz do jeito que você quiser aí também. Pode ser komatsuna também, pode ser chingensai, que aqui no Japão tem muitas opções assim, dessas verdurinhas assim. Bom, mas com certeza no Brasil tem mais, porque aqui a gente só tem mercado, não tem essas feirinhas que tem várias coisas aqui. Então é bastante limitado, então eu faço com que a gente tenha acesso aqui mais facilmente. Eu tava tirando aí, soltá-lo só para mostrar para vocês como é que eles ensinam no livro, né? Então se você é aquela mãe que quer tomar muito cuidado, deixa só a parte da folha, que é bem molinha, né? Já peguei uma panela aí com água quente, tava esquentando. E eu vou deixar aqui por uns 5 minutinhos. Quando a gente vai fazer comida, espinafre assim para adulto, a gente só deixa 1 minuto, 2 minutinhos. Mas como a gente vai bater tudo no blender, pode deixar mais tempo, né? Quanto mais mole, melhor. Enquanto tá cozinhando aqui, eu quero aproveitar para agradecer a vocês que comentaram no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né? Eu vi que tem muitas mamães, eu vi que tem mamãe aqui do Japão, do Brasil, do mundo inteiro, né? E é muito legal, né, que a gente tá passando por essa fase, né, na mesma época, que é de alimentar um bebê, né, que não é só você fritar uma carne ali, misturar com arroz, fazer uma salada e dar pra criança, não, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ver coisa de alergia, tem que ver a temperatura para não queimar a língua, tem que observar o rosto do bebê, né, porque ele não vai falar assim, ai gostei, ai não gostei, ai eu engasguei, né, então dar comida para bebê é uma coisa que dá muito trabalho e você tem que ter muita responsabilidade, gente. Então é uma coisa que cansa um pouquinho, mas é muito satisfatória, né? Quando o bebê come a nossa comidinha. Percebi que coloquei muita água nesse espinafre aí, então vou congelar nesse negócio aí de fazer gelo, que é menorzinho, né? Geralmente eu coloco no grande, mas como é muito azedo, quer dizer, é muito amargo, eu não vou colocar bastantão, né? E quando eu dou pra ele, geralmente eu misturo com uma batatinha, com alguma coisa assim que não tem gosto, né? Pra não ficar um gosto muito forte. Vou deixar aí ele dar uma esfriadinha aí na janela e logo após eu vou congelar. Aqui no Japão só tem mercado, não tem feira assim que nem tem no Brasil, que a gente vai lá, compra um monte de verdura, tem várias opções, eu já falei aqui acho que no vídeo anterior. Então geralmente as mesmas coisas, mas eu tento variar, né? Já tava fazendo a cenourinha, o cabotiá. E agora eu vou mostrar pra vocês as comidinhas que eu comprei, que a gente chama de baby food, que sempre tem na farmácia, no mercado ou na loja para produtos de bebê. Primeiro que eu comprei foi esse aqui de peixe. Eu escolhi a papinha com sabor de peixe. Tem o número 5 ali em cima, quer dizer que é a partir dos 5 meses que você pode dar. E você encontra em qualquer supermercado ou farmácia. E eu tô usando esse aí da marca Wakodo, que eu queria dar uma proteína sem ser o tofu, então resolvi dar um peixinho, gente, porque você comprar um peixe inteiro e fazer do zero é um pouquinho trabalhoso, então eu optei por comprar a papinha pronta. Também comprei sobremesinhas, comprei
essa papinha aí que falou que é lá da Itália e é bem gostosa. O Zequinho também comia, mas eu não dou uma inteira, eu divido e eu vou dando pra ele, né? Porque não tem pedaço de fruta nenhuma, é tudo batidinho. E dá pra mim descobrir se ele tem alergia de banana, maçã, porque já vem tudo aí, né? Bom, vou higienizar aqui as minhas mãos e eu vou dividir esse peixe porque eu quero congelar. Mas como ele é bem pouquinho, quando o bebê crescer, você pode dar um saco inteiro, dar meio saco, conforme o seu bebê, né, ele gostar, né? Como eu só tô testando, eu vou dividir aqui em 8 vezes. Gente, eu vou levar tudo no congelador, tá? Se você não for congelar, não tem que dar tudo na mesma hora, né? Ou metade você deixa na geladeira. Geralmente é assim, quando você abrir alguma coisa, a gente dá rápido para não estragar. E eu vou marcar aí quantos que eu tinha dividido, o nome do peixe, porque ele é branco, então eu posso confundir com alguma coisa, né? Sabe como é que é na cabeça de mãe? A gente sempre esquece das coisas. E ficou desse jeito aqui. Eu vou fazer o cabotiá agora. O cabotiá eu sempre levo no micro-ondas, eu já aprendi a fazer no vapor do micro-ondas, né? E aí eu vou amassar ele. E eu tô gostando bastante desse amassador aqui, gente. Como ele era do Daiso, ele não é aquela coisa que siga, nossa, que bom, né? Mas tá quebrando o meu galho aqui. E eu gostei bastante. Eu vou dividir. Deu certinho. Não sei porquê, mas sempre dá certinho aqui. E agora eu vou também fazer a cenourinha, que é uma das verduras que ele mais... legumes que ele mais gosta, né? Às vezes eu divido, tipo, metade cenoura, metade espinafre, tudo no mesmo cubinho. Pra você dar assim tudo de uma vez, né? E ele não enjoar também. E aí ficou assim a papinha da semana. E agora eu vou esperar esfriar e eu vou levar tudo no congelador. Ficou bem bonito, né? Uma cor bem coloridinha. E como agora já faz algum tempo, gente, eu já testei várias coisinhas que eu não gravei, né? Mas você pode fazer do sabor que você quiser aí. Dependendo da sua criança, né? Porque tem criança que talvez ela não vai gostar das coisas, né? Então você tem que ir testando várias verdurinhas. Bom, gente, já é outro dia aí, já congelou. E aí eu vou dar para ele. E a gente no Japão aqui, a gente dá de manhã e de tarde. Tipo, 8 da manhã e 1 hora da tarde. Ou 9 da manhã e 2 horas da tarde, né? Não é bem assim na hora do almoço, né? Também depende muito da rotina do seu bebê. Se você tem um bebê que dorme tipo de manhã, ou ele dorme em tal hora, aí você vai fazendo conforme o seu bebê, ele não tá com muito sono, né? Já tava aproveitando aí para escrever no meu caderninho, que eu sempre marco as coisas que ele come, e eu marco de vermelho quando é a primeira vez que ele tá comendo. Como era o peixe, era a primeira vez que ele tava comendo, eu já deixei marcadinho aí para mim não me esquecer. Aí eu levei no micro-ondas, a gente tem que ir descongelando de pouco em pouco segundos. Uma vez eu me empolguei e coloquei 1 minuto. Quando eu abri o micro-ondas, tava tudo explodido. Sujou tudo meu micro-ondas, deu muito trabalho. Então faz de pouquinho em pouquinho, né, pessoal? E eu vou tentar dar o chá. Aqui é o chá de... a gente chama de mugicha. E ele vai comer o peixinho pela primeira vez. Vamos ver se ele gosta. Bom, como é a primeira vez que ele tá comendo, ele vai estranhar. Mas por enquanto, até agora, não teve nada que eu dei que ele, tipo assim, não quis comer. Tudo ele come. Ele faz uma cara estranha no começo, que é a primeira vez. Mas no final ele come, né? E ele tinha muita distração, sabe? Ele queria olhar as coisas ao redor dele. Então tava dando um pouquinho de trabalho. Mas agora ele já tá se acostumando, gente. E ele comeu tudo. Tá muito bonitinho esse meu bebezinho, que bonito ele. Tá, deixa eu voltar aqui na narração. E aí, pessoal, hoje eu tava dando cabotiá espinafre. Eu tava dando 2 cubinhos de arroz. E eu tentei dar no Mago Mago. Mago Mago é o nome desse copinho aí, que tem um bico de mamadeira, só que é bem maiorzinho. E conforme a criança vai crescendo, você pode comprar canudinho para trocar. E dá pra usar até a criança ficar grande. Bom, ele tava ficando um pouquinho com sono, enjoado. Olha só como é que ficou a roupa dele. Então tem vezes que ele não come tudo, pessoal. E hoje eu fiz um arroz com espinafre e todas as verdurinhas que eu tinha congelado eu misturei. Agora vamos dar a sobremesa para ele. Bom, aqui no Japão a gente não dá muita coisa doce, mesmo sendo fruta, para a criança não acostumar com o açúcar, né? Porque se ela acostumar com o açúcar, ela não vai querer mais comer assim a comida salgada, amarga, né? Porque o doce vai acabar vencendo. Então a gente só dá um pouquinho de cada. E ó, o que sobrou aí no vidro, eu vou dar pra ele agora e eu vou tentar congelar. Mas eu já vou dando spoiler que não ficou bom congelado depois que eu descongelei. Vamos ver se ele gosta, gente. Isso aqui era de banana com morango. Eu gosto dessa papinha que ela é muito gostosa, só que o problema é que é de vidro, né?
pra você separar o lixo aqui fica muito vidro pra jogar, então eu prefiro aquele de pacotinho mesmo. Ele começou a chorar, gente, ele ficou suado, enjoado, e eu tava tendo, assim, dificuldade esses dias pra dar pra ele, né? Porque ele tem o tempo dele, né? E como ele tem um irmão mais velho, fica muito ruim pra gente fazer uma rotina, né? Mas a gente tem que se acostumando. Tinha feito uma batata aqui pra dar pro Zaquinho, mas só que acabou sobrando um pouquinho aqui, então eu resolvi usar pra dar pra ele, né? Só que eu tinha cortado com casca, né? E aí eu descasquei tudo e agora eu vou fazer moidinho no garfo e eu vou botar pra congelar. Dá pra você colocar em cima do arroz, quando tá faltando algum carboidrato que você quer dar. Ele gosta muito de batatinha doce, né? Mas como ela é bem seca, você não precisa dar muito, porque eu acho que vai entalar na garganta. E aí eu vou levar pra congelar também. E esse restinho que sobrou eu vou dar aqui no almocinho dele. Deixei uns 15 minutinhos descongelando a sobremesa que eu tinha separado ontem, né? E não ficou muito bom, gente. Aí eu não dei mais pra ele. Então aquela papinha lá do vidrinho é melhor dar tudo na hora. Ou você divide em 2 vezes. Estamos cozinhando ovo porque vai ser a primeira vez que eu vou dar ovo pra ele. Logo após, daqui a pouco no vídeo vai aparecer como é que eu faço o ovinho, gente. Hoje eu tentei colocar um lencinho aí pra fazer de babador, pra ele não perceber. E deu certo. E ó, ele gosta de comer, mas tudo ele quer mexer, tudo ele quer ver. Se tem televisão ligada ele assiste, se tem gente conversando ele quer olhar. E esse aqui é o biscoitinho que eu tô dando pra ele. Também vende no mercado, também na farmácia. E sempre vai estar lá o número 5, 7 ou 9, que quer dizer que você pode dar dos 5 meses, 7 meses, 9 meses, por aí. Mas geralmente 5 meses eu acho que não tinha, acho que eu tô enganada, gente. E ó, eu tinha feito uma batatinha aqui pra gente fazer de janta, aí eu coloquei lá na panela de pressão. E eu peguei algumas pra ele, já tirei a casca e fiz batatinha assim amassada no garfo e coloquei aí também. Pra dar tipo metade arroz e metade batata, né? Porque batata também é carboidrato, então não é bom ficar dando só carboidrato, né? E agora a gente vai entrar para as proteínas, que no caso eu tô usando tofu. Peguei um tofu aqui que vem geralmente de 3 pacotinhos e eu fervi ele uns 5 minutinhos na água quente e agora eu vou cortar. A introdução aqui do Japão, ele sempre ensina que a gente tem que dar o carboidrato, a gente tem que dar proteína e vitamina ou mineral que a gente vai tirar da verdura, né? Ou do legumes. E eu tava fazendo tofu, que vai ser parte da proteína. Também você pode dar peixe. E já daqui a pouco a gente vai começar a entrar com as carnes, bovinas, suínas e frango também, gente, que é muito fácil de dar. Você pode pegar um franguinho aí, sassami, um peito de frango, levar no liquidificador, quer dizer, cozinhar bastante, né? E fazer uma pastinha aí também. E eu já fiz e ele gostou bastante. O pessoal tava fazendo tofu aí. Aí eu cortei em cubinhos, mas estava um pouquinho grande. E aí eu dei uma amassadinha com a colher também. E como ele é água pura, né? Ele vai ficar assim bem líquido. Mas eu vou levar assim mesmo no liquidificador, não. No congelador. Isso aqui é o arroz aqui da semana. E já tá pronto, pessoal. Outra proteína também é o ovo. Mas eu tenho muito cuidado porque meu filho mais velho, ele demorou 5 anos para se curar de alergia de ovo. Foi muito difícil. Então eu tenho muito cuidado, gente. Primeiro eu peguei só a gema e eu cozinhei ela bem dura. E a gente vai começar, gente, só que com um pedacinho bem pequenininho. Parece um caroço de uma melancia. Mas é assim que a gente começa. Aqui no livro que estava escrito, você tinha que dar 20 gramas de gema. Que é mais ou menos um ovo, né? Uma parte da gema. Bem cozidinha. Quando o neném conseguir comer todo essa gema cozida sem ter nenhuma reação alérgica, bom, praticamente ele não vai ter alergia de ovo. Por isso que eu tava medindo lá, né? Tinha 17 gramas, que é mais ou menos 20. E aí eu tava dando de pouquinho em pouquinho, todos os dias, em todas as refeições. E ele conseguiu comer sem ter nenhuma reação alérgica. E aí depois eu vou dar a clara, bem picadinha, a gente não dá tudo, né? Eu vi algumas mamães aí do Brasil que eu vi aqui nos vídeos do YouTube também, que vocês faziam tipo bolinho com ovo, fazia ovo mexidinho e dava. E eu fiz isso com meu filho mais velho, gente, e ele teve uma reação alérgica muito feia, por isso que dessa vez eu tô fazendo com muito cuidado. Agora eu vou fazer de um jeito bem diferente, eu vou estar usando esse saquinho que eu mostrei no vídeo anterior, que é um saquinho que a gente usa para fazer dashi, né? Como se fosse um caldo japonês, mas é praticamente um saquinho de fazer chá.
só que ele é maior, né? E hoje eu vou usar tudo na mesma panela. Por que que a gente coloca no saquinho, né? Porque eu quero usar a mesma panela e não quero esquentar água várias vezes e ter muitos trabalhos. Então a gente coloca tudo no mesmo lugar. E aí eu tava usando cenoura picadinha, batata doce picadinha. E eu vou dar brócolis pela primeira vez. Eu comprei esse aqui congelado. E eu vou cortar a parte do talo, gente. Mas depois ele ficou tão mole que eu coloquei o talo tudo junto. Só dessa primeira vez aí que eu cortei, só deixei a parte das folhas. Quando eu vou dar um brócolis que é natural, assim, que eu comprei no mercado, que não tá congelado, eu sempre tiro a parte de baixo. Porque ele é bem duro, né? Então fica ruim de você bater, mesmo que você corta, fica umas partes duras. E bom, pelo menos o meu filho, ele ainda não tem dente, né? Então ele tem que comer, mastigar com a força da língua. Então dá muito trabalho e às vezes ele engasga, né? Por isso que eu ainda não dou coisas duras. Aí quando seu filho já começar a nascer o dentinho dele, aí você pode ir aumentando o tamanho aí dos cubinhos que você vai cortar. Eu fico narrando os vídeos aqui, lembrando, né, gente, como é que é trabalhoso, como é que é difícil você cuidar de um bebê, cuidar de uma criança, cuidar da sua casa, da sua vida também, né? Porque você é ser humano, você tem que cuidar de você. Não pode ficar julgada, né? E eu tinha muito medo de ser uma mãe assim relaxada, sabe? Sabe aquelas mães que acabam ficando cansada e não tem tempo pra cuidar dela? Sempre dá assim o melhor pros filhos e esquece dela, né? Então eu não queria ser esse tipo de mãe. Mas tô quase ficando, né, gente? Porque é muito cansativo. E se o meu bebê dorme, eu quero dormir, né? E aí eu tava tendo alguns probleminhas assim com ele dormir, com coisa de sono. Eu tava tentando fazer a rotininha do sono. E eu percebi que cada criança é diferente uma da outra, né? Então, a mesma forma que eu fiz assim a rotina do Zaquinho, não tava dando certo pro Levi. Então, eu tô testando várias coisas aqui e cada dia é uma nova descoberta, é um novo aprendizado. E isso é bem cansativo, mas é a vida, né? Então, até os 3, 4 anos, né? Eu acho que ele vai se acostumar bem. Vai ser entrega total aqui pra criançada, pessoal. Bom, já cozinhou aqui, o arrozinho dele também já ficou pronto. E aí tava ficando tudo bem molinho. Ficou pronto, gente. Pro vídeo não ficar muito longo, eu não gravei, mas eu tirei tudo do saquinho, amassei tudo com um garfo ou com a faca, você pode picotar também. E eu levei aqui nas minhas forminhas. Como a cenoura ficou bastante grande, eu não tinha mais forminha pequena, eu dividi com garfo aí quando ele congelar, ele vai dar pra você quebrar em dois, né? E aí tem o arroz também da semana, que ele sempre come 2 cubinhos, né? Ele tá comendo bastante. E agora eu vou levar tudo pro congelador, gente. Como tava à noite e até esperar ele esfriar, demorava muito, eu coloquei na geladeira. Bom dia, meninas. Vamos dar o cafezinho aqui pra ele. Eu tava dando chá, que é o chá que eu sempre uso, né? E aí, como tava bem gelado que eu tirei da geladeira, eu coloco um pouquinho de água quente pra ficar morninho, pra ele não tomar gelado. Falando em chá, menina, eu queria conversar um negócio. Bom, na verdade não tem nada a ver com chá, né? Tem a ver com mel. Você sabia que não pode dar mel para as crianças? Eu só fui descobrir isso quando o Zaquinho era pequeno, né? Que a gente acaba descobrindo, né? E é engraçado que aqui no Japão todo mundo sabe. Não importa se você é velho, novo, tem filho, é casado, solteiro. Todo mundo sabe. E eu descobri isso porque uma menina, quando eu fui lá no Starbucks, eu acho, eu fui comprar uma bebidinha que tinha mel. E ela viu que eu tava com o Zaquinho, né? E o Zaquinho, acho que ele era de cola, não sei. Aí ela falou assim, essa bebida aqui tem mel, toma cuidado, tá? Daí eu falei, tá bom. Aí, daí eu percebi assim que, gente, não é todo mundo assim que não precisa ser mãe pra você saber. Então a menina ela ficou preocupada, né? Porque tem uma coisa que chama botulismo, eu não sei se é isso em português, que a criança chega até a morrer se ela comer mel, porque tem uma coisa lá que o corpo dela não tá preparado pra comer mel. Então é algo muito perigoso e todos deveriam saber, gente. Eu perguntei pra minha mãe, a minha mãe falou que não sabia. Então eu não sei se no Brasil é comum vocês ensinarem que não pode tomar mel, criança com menos de 1 ano. Então é uma coisa que eu queria falar. Vai que alguém não sabe e acaba dando mel, né? Porque mel assim, você olha e fala, é uma coisa natural, uma coisa muito boa, que faz muito bem pro corpo, né? Vai dar pra criança e acontece uma coisa, já pensou? Então já deixo avisado. Gente, fui levar o neném pra passear, ele derrubou aqui a coisinha no chão, já era. Então ele vai ficar sem chá, por isso que eu tinha que voltar logo pra casa, que ele derrubou, ficou cheio de terra aqui. Olha lá o primogênito aqui, ó, tá brincando aqui no parquinho.
Viemos aqui tomar um sol, né? Mas não se esqueça de proteger aqui o seu bebê. Esse aqui é o protetor solar que eu tô usando pro Levizinho da marca Pigeon. E tá sendo muito bom, gente. Bom, chegou a hora do almoço. Vamos dar aqui gema de ovo. Olha, eu já tô comendo uma colherona aqui, não tá dando nada. Graças a Deus. E eu descobri uma forma muito boa de dar comida. Gente, eu peguei esses Tupperware, não é Tupperware que fala, né? Esses recipientes de vidro aqui. E aí eu tô colocando tudo junto de uma vez, que é menos louça pra lavar. E facilita muito a minha vida, né? Tá vendo, ó? Tem algumas coisas que ficou gelada e umas coisas que ficou bem quente. Aí eu misturo e fica numa temperatura bem boa, né? E aí eu faço uma papinha assim, tô conseguindo dar, ele tá comendo tudo isso aqui. Bom, próxima coisa que eu vou ensinar pra vocês é como eu vou fazer a minha proteína com shirasu, gente. São uns peixinhos bem pequenininhos. Ó, tá vendo? É um peixinho branco. Tem gente que não vai gostar muito da aparência. Mas o que são esses peixinhos, gente? São filhotinhos de sardinha, né? Iwashi, que chama aqui sardinha em japonês. E aí eu vou cozinhar ele na água quente. Depois que ele ficar bem cozidinho, vou deixar ele aqui esfriando, escorrendo a água. E como ele é muito grande, né? A criança vai engasgar. A gente vai picotar ele aqui com a faca, deixar bem pequenininho, sabe? Eu sei que o visual é meio feio, né? Mas esse aqui é muito rico em proteínas, gente. E ele é bem fácil de encontrar no mercado. E eles geralmente vendem assim nos pacotinhos pequenos, né? Então é fácil de conservar. E eu sempre faço aqui e ele gosta bastante. Aí eu vou dividir e vou congelar. Parece que foi ontem que eu tive meu filho, gente. Daqui a pouco ele vai fazer 8 meses, né? Pra vocês verem como é que o tempo passa rápido. E a gente tá vivendo aqui. Eu não sei se vocês prestam atenção no tempo, ou se você percebe, tipo, já estamos em junho aqui. O tempo passa rápido, né, meninas? Depois que eu cresci, parece que o tempo voa. Quando eu era pequenininha, eu falava, não vejo a hora de ser adulta pra mim fazer minhas coisas, ter minhas coisas. Agora eu quero voltar na minha infância, porque era muito fácil, né? Bom, voltando aqui na comida, eu tô fazendo um tofinho aqui. Eu aprendi a lição, né? É melhor você cortar antes do que você cortar depois, pra você não queimar a mão. E aí depois eu deixei ele esfriar só um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui nos cubinhos. Recomendo você bater no blender se você não gosta que ele fica feio, porque ele vai ficar bem feio, gente. A gente vai colocar assim, e quando ele congela, ele fica bem amarelo, né? Porque começa a sair a água dele. E aí quando você descongelar, ele vai ficar bem desidratado. Tá vendo só como ele ficou bem amarelinho? Ele vai ficar desidratado, mas o nutriente, a proteína vai continuar tudo aqui. Então não precisa se preocupar, mas toma cuidado para a criança ela não engasgar. Então corta bem pequenininho, ou você bate na blender e faz como se fosse um queijo assim, um requeijão, sem ter pedacinhos. Esse é uma pasta mesmo, né? Ficou desse jeito o tofuzinho, gente. E vocês não sabem, gente, o menino aqui ficou doente. O Zaquinho, ele ficou com uma febre, ficou com uma gripe. Aí a gente foi lá no médico, fizemos exames de tudo, né? E ele não tava com nada grave, né? Tipo, alguma influenza, alguma coisa que é contagiosa. Ele só tava com uma gripe assim. Ele ficou aqui um dia de molho e no dia seguinte ele já tava melhorzinho, né? Como os dois brincam bastante assim, né? Pra não ter perigo de ficar passando doença para aqui pro menino, eu tô aqui com ele no canguru, pessoal. Aí hoje eu vou fazer uma maçãzinha. Que é isso, gente? Eu peguei uma maçãzinha, cortei bem pequenininha, deixei ela cortada no cubinho, tirei a casca. Eu levei lá no congelador por 50 segundos mais ou menos, até ela ficar molinha, né? Enquanto tava esfriando aí, vou dar esse restinho de maçã pro Zaquinho, que ele gosta muito de maçã. Eu vou cortar para ele, né? Como eu sou adulta, eu gosto de comer maçã com casca, acho mais gostosa, não sei vocês, né? Mas aqui a gente dá em pedacinhos para criança. E eu também gosto de comer maçã com sal. Não sei se vocês são assim. Tem algumas frutas, né? Tipo melancia, laranja, que eu gosto de colocar uma pitadinha de sal, né? Pra realçar a doçura aqui da fruta. E aí eu tava comendo aí também. E eu vou levar uns moranguinhos pra agradar a criançada. Vou dar também o primeiro moranguinho aqui pro Levi. Eu vou cortar bem pequenininho. Queria amassar no garfo, né? Mas eu já tava aí com a mão na massa. E aí eu resolvi cortar bem piquitiquico. E também eu vou levar no micro-ondas. Gente, a gente não dá fruta crua aqui. A gente tem que colocar uma vez no micro-ondas. Que eles dizem que é pra matar as bactérias, né? Mas depois que ele tiver uns 9 meses, pode dar cru. Eu creio que eu fiz assim. E hoje eu vou dar o iogurte, porque a médica pediu pra descobrir se ele tem alergia a coisas de derivados de leite, né? Então eu tava dando 2 tipos de iogurte. Quer dizer, eu tô mostrando aqui pra vocês, eu vou dar aquele verdinho.
Mas tem esse iogurte aqui que é o Danoninho, é o Danoninho mesmo, Danone, para beber. Ele é bem pequenininho, é gostoso também, eu comprei esse aí de morango, mas ele tem um pouquinho de açúcar, então se você ainda não quer dar, procura um que é sem açúcar, né? Então, para ele não ficar bem azedo, você dá com a frutinha aí. E ele comeu tudo, gente, e graças a Deus ele não teve alergia a derivados de leite. Bom, agora é minha vez aqui de comer uma coisa gostosa. Eu fui no Caldi, que eu sempre vou, e comprei esse bolinho aí de canela. Como fala esses bolinhos aí de canela? A gente chama de cinnamon roll, né? E ele vai no micro-ondas, ele fica bem fofinho, pessoal. Eu recomendo você ir lá, que é bem gostoso. Agora vamos fazer um café da marca Doutor também. Eu gosto de usar esse suporte para colocar o meu filtro de café, né? Porque quando a gente coloca o filtro lá dentro, ele acaba relando no café, né? E não derruba, né, pessoal? Derrubou tudo aí, né? Vagabundo, não presta pra nada. Bom, pessoal, o vídeo vai chegando aqui no final. Eu agradeço que você ficou até aqui comigo. Que Deus abençoe sua vida, da sua família. Que seja uma semana muito abençoada. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí. Se você gostou também, compartilha. E não se esquece de inscrever no canal, tá bom? Pra dar uma forcinha aqui pra Natália. Então, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!